Olá, sétimo ano, tudo bem? Nós vamos hoje fazer os exercícios do nosso livro sobre o texto O Padeiro. Vou compartilhar com vocês aqui a telinha do livro, para que a gente faça a leitura e também os exercícios juntos. Abra um livro de gêneros, lá na página 30. O padeiro. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve. É um lockout, greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno. Acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conhecia antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei uma vez, como tivera a ideia de gritar aquilo. "Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro, perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém não, senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso também sem mágoa alguma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal quase sempre depois de uma passagem pela oficina. E muitas vezes saía, já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados. O jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Ah, eu era rapaz. Eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração, eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. Lá na página 32, nós vamos começar a ver os exercícios sobre esse texto. Na questão número 1, como você sabe, crônicas são textos criados a partir de fatos do cotidiano que muitas vezes nos passam despercebidos, mas que o olhar atento do escritor capta, processa e nos faz refletir sobre a vida partindo das coisas mais simples. Eu gostaria que vocês marcassem o enunciado dessa questão até aí, até coisas mais simples. Por que eu peço isso a vocês, gente? Porque nessa parte nos mostra, né, uma característica importante, essencial da crônica, que é justamente essa, né, expressar, mostrar para nós leitores fatos do cotidiano, transformá-los em coisas grandiosas e que, na verdade, acontecem no nosso dia a dia, mas que a gente não dá assim tanta importância. Pensando nisso, responda: que fato você acha que inspirou o Rubem Braga a escrever a crônica O Padeiro? Né? Então, houve aí uma quebra na rotina e foi esse o fato que motivou o autor a escrever essa crônica. O pão costumeiro, né, de todos os dias, ali quentinho à sua porta, não estava ali. Então, foi esse o fato que motivou Rubem Braga. O pão não está à sua porta. Na questão número 2, inicialmente, as crônicas eram feitas para serem veiculadas em jornais e revistas, né? Então, as crônicas, antigamente, elas saíam sempre, né? Diariamente ou semanalmente, em jornais e revistas. Nós sabemos que, hoje em dia, há um outro meio de comunicação tão importante
quanto esse, mas que nos dá a velocidade e das informações muito maior do que os jornais e revistas, que é a internet, né? Hoje são comuns na internet também. Por isso, elas constantemente fazem alusões a ocorrências sociais ou políticas, quase que em tempo real. A internet, ela aproximou todas as pessoas, né? Tanto do Ocidente quanto do Oriente, todos estão muito mais próximos e têm as informações com muito mais brevidade por causa da internet. Rubem Braga escreveu O Padeiro mais de 40 anos atrás e nela cita a greve do pão dormido. Explique com suas palavras o que você entendeu sobre isso. Lá no primeiro parágrafo, né, do nosso texto, ele fala a respeito desse pão dormido e ele diz o seguinte: de resto, não é bem uma greve, é um lockout. Greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno. Acham que, obrigando o povo a tomar o seu café da manhã com o pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Então, essa greve do pão dormido, ela foi, né, esse evento em que os patrões não deixaram os seus funcionários trabalharem, portanto, o pão não foi feito, não foi assado e não foi entregue no dia seguinte, porque eles queriam que o governo pagasse para a empresa, né, esse valor referente ao trabalho noturno dos seus empregados. Questão número 3. Como você acha que o narrador se sente em relação ao padeiro? Mais ou menos importante? Justifique a sua resposta. Nem mais nem menos, né? Ele se sente igualmente importante. Lá no final do nosso texto, ele fala o seguinte para a gente. Deixa eu pegar aqui. Ele diz assim, lá no finalzinho, no último parágrafo: o jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos útil e entre todos alegre. Então, nesse momento, ele percebe, né, que todos nós, cada um no seu ofício, cada um na sua profissão, cada um de nós é único, é importante dentro da sociedade. Não importa o que seja, né? Qual seja a sua profissão, ela vai servir à comunidade, né? Ela vai servir a nós cidadãos com a sua importância, com a sua função. Ok? Questão número 4. Em sua opinião, existem profissões mais importantes que outras? Reflita e responda. Essa é uma resposta pessoal, mas a gente pode pensar aqui que cada um de nós tem a sua função, né? O seu papel dentro da sociedade. Os médicos são muito importantes, porque eles vão ajudar a curar as pessoas de suas enfermidades. O lixeiro, ele é muito importante. Sem eles, a gente iria viver numa imundície, né? Com as ruas lotadas de lixo. O professor é importante porque ele vai ensinar, né? Vai dar o conhecimento às pessoas, às crianças, e vai ensiná-los a pensar e a refletir. Então, cada um dentro do seu ofício é muito importante. Número 5. Pesquise e escreva o significado da palavra abluções, que aparece lá na primeira linha, no primeiro parágrafo do nosso texto. Essa palavra significa higiene pessoal, né? A lavagem do corpo inteiro, por exemplo, quando a gente vai tomar banho, ou parte do corpo. Ao escovar os dentes, a gente está fazendo a nossa ablução, né? A nossa higienização, a nossa lavagem de uma parte do corpo. Número 6. Antigamente, era comum os padeiros deixarem o pão e o leite à porta das casas. Converse sobre isso com um parente, um vizinho, alguém mais velho. Pergunte, anote ou grave os relatos. É bom conhecermos as histórias das pessoas. Por trás de coisas simples, pode haver experiências e pontos de vista extraordinários, né? Então, nas cidades pequenas, por exemplo, ainda existem esse costume, né, de passar nas portas, as pessoas vendendo as coisas, como o padeiro vendendo o pão e o leite, né? Hoje em dia, nas cidades grandes, a gente já não vê isso com tanta frequência. Em alguns bairros, né, a gente ainda encontra, mas não em todos. Bom, gente, por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a ver um assunto novo, que é a reportagem, tá bom? Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.
Tchau.